A questão do suicídio é algo grave e nós estamos, nessa plataforma aqui, que nós estamos vivendo, num período de transição. Sabe-se que a dimensão em que se está aqui é uma dimensão transicional, um momento decisivo que se vive, onde cada encarnado, desencarnado que vive nessa atmosfera precisará se decidir e ir em busca da própria elevação irremediavelmente. E nesse momento que se vive de transição, acontece o problema do suicídio, que é uma situação que a cada segundo pessoas estão se matando e num ascendente, ao mesmo tempo que sabe-se da consequência disso para o ser. Um espírito que foge à vida pela porta do suicídio, ele pode gastar até 100 anos para recuperar de um ato, de um instante, de um momento dele. Então acaba que a fuga pelo suicídio traz consequência triste, pertinaz, insidiosa, que atormenta esse espírito ad eterno, até que ele seja recambiado pelo espírito nobre à vilegiatura, não sem a consequência do ato impensado. E com isso, ele recomeça o esforço numa condição muito mais difícil do que a que ele deixou quando ele fez um infame ato contra si mesmo. Então, a situação que leva um espírito a fugir da vida dessa forma está em pequenina permissão que se dá no psiquismo. Então, se eu estou num relacionamento que eu percebo que me desequilibra, que me leva a enfraquecer, se aquilo está me tirando da minha lucidez, do meu tirocínio, eu preciso acender o sinal vermelho para mim mesma e procurar forma de lidar com isso e, se fosse necessário, me afastar da pessoa. Porque quando você está numa situação que vai te minando o autocontrole, a paciência, a vigilância que você precisa ter, o equilíbrio, isso é um sinal para o seu psique que é necessário uma ação da defensiva em relação a isso, que não é ofender o outro, porque o outro precisa da sua ajuda, mas é se proteger para que você tenha condição de seguir com um pensamento nobre, de ânimo, de coragem, no bem, e ter condição de ajudar o outro. Caso contrário, você vai ser um a mais para ser ajudado e um a menos para ajudar. Porque aí você perde o seu prumo e nessa situação começa a infiltrar
pela brecha que você deixou, ideia de se mutilar, ideia de se agredir, ideia de tirar a própria vida, que aquilo vai ganhando campo e vai fermentando dentro de você. Nesse sui generis, é importante o enfrentamento da pessoa e a busca para ir se fortalecendo naquilo que permite o autocuidado. Primeiramente. Então, assim, essa questão da mutilação é algo que acontece, uma situação que está espalhando, infelizmente, que às vezes a pessoa, ela passa às vezes um estilete no próprio braço, na barriga, se fere, se machuca, e acaba que é uma situação silenciosa, solitária da pessoa. Você olha ela e aquilo está defeso para você. E é um tormento que a pessoa está vivendo, que denuncia e prenuncia uma ideação contra si mesma. Então, é preciso o olho para ir ao encontro da necessidade do outro e auxiliar o outro a se fortalecer nessa conjuntura. Angariar recurso que eu posso ajudar, que eu posso agregar, acrescentar. Porque em situação desse tipo, aquilo pode ganhar no vulto e se não houver uma intervenção adequada para a situação que a pessoa está vivendo, de ideação suicida, pode chegar a um ponto que ela não consiga voltar mais daquilo. Então, se é o meu ouvido, o meu olho, de ver e auxiliar quem esteja nessa situação. Há um tempo atrás eu estava passando e veio uma moça sangrando, pedindo ajuda, era de noite, a rua estava erma e ela tinha tido uma discussão com um rapaz e ele estava lá dentro, tinha machucado ela saiu, conseguiu abrir o controle e ele estava lá dentro. E aí eu parei e desci do carro e fui até ela. E eu, até no momento, quando é fé, ele pega e sai de dentro da casa, sai correndo e ela fica. E então, uma situação como essa, às vezes se a pessoa, ela não busca ajuda, porque acende uma situação que esse rapaz vive, que ela estava vivendo, e que passa também pelo cuidado da pessoa consigo mesma. E a consequência do suicídio, ela é assim, inimaginável para o ser. Então, se tem caso, às vezes a pessoa nascer com mongolismo, com alteração, que é consequência de algo que a pessoa viveu nesse sentido, por brecha que ela foi deixando entrar, e que insuflou nela desespero, tormento, desequilíbrio.
e que acabou levando ela a uma situação triste, de desfecho nefando. Daí a necessidade de se conhecer, de buscar ajuda e de estar atento com o que eu estou manifestando. Para que eu vá ao encontro da ajuda que eu preciso e consiga também ajudar quem esteja nessa situação.